Olá, mais um Para Elas começando. E olha, eu queria te dizer que toda vez que a gente pensa num tema para trazer aqui no Para Elas, a gente assume um compromisso com você, de trazer informação, seja sobre vaidade, beleza, estética, até os assuntos mais pesados, mais difíceis de serem tratados. É por isso que hoje a gente vai falar de empoderamento feminino. E é claro, a gente vai dar um foco específico no fim da violência contra a mulher. O programa de hoje está mais para elas do que nunca. A gente está falando de um tema que está bem atual, o empoderamento feminino. Mas a gente não está aqui para falar de palavras, conceitos ou termos, porque a nossa ideia é mostrar histórias reais de mulheres reais. E como aqui todas as entrevistadas são especiais, mas essa eu tenho que admitir para vocês que ela é especialmente forte. Olha só. Carla, eu queria começar a nossa entrevista conhecendo um pouquinho mais da tua história, né? Tu é uma figura conhecidíssima, um sinônimo de uma mulher forte aqui, e a gente queria contar um pouco dessa tua história. 24 anos à frente da Delegacia da Mulher. Como é que começou tudo isso? Veja bem, Nara, eu estava na faculdade, cursando a faculdade, e tinha um colega que era da Polícia Militar. E ele disse, vai sair o concurso para a Polícia Civil e tal, e eu, na época, não estava formada ainda. E resolvemos, eu e mais duas amigas, fazermos o concurso da Polícia Civil. E dentro da nossa instituição, eu sou a 7ª delegada mulher de antiguidade. Hoje nós temos mais colegas, várias colegas dentro da profissão. E daí enfrentei ali, começou ali, foi um grande passo da minha vida para eu me encorajar, para eu enfrentar as dificuldades da minha vida. Fez uma academia assim, só eu de mulher, complicada, né? Que naquela época, hoje está mais fácil. E quando eu me vi, aos 23 anos, eu era delegada de polícia. Nossa, 23 anos. E me diz uma coisa, sendo a única mulher no meio disso tudo, né? E há um tempo atrás que não era tão frequente uma mulher ter um cargo de tanto poder, sofreu algum preconceito? Como é que foi para te lidar com aquele, né, um monte de homem ali delegados e você a primeira da turma? Como é que foi para ti? Foi muito difícil, exatamente. Foi uma coisa que me testavam, né, que era natural. Enfrentei aquilo assim com uma firmeza, porque eu tirei como meta, sabe? E na verdade, me perguntaram uma vez se eu era vocacionada para a minha profissão. Eu falei, não, eu fui me apaixonando a cada dia. Era uma aventura, era uma arma, eu fui construindo, exatamente. Fui construindo essa minha carreira e aquilo que era assim muito emocionante. Tinha um lado perigoso, não tinha ninguém na minha família dentro na polícia, não vim com nenhuma carga de nada assim, né? Fui eu que decidi e eu abracei a carreira da polícia e me realizei. Eu fui feliz, verdadeiramente. Olhando nos olhos, assim, minha profissão, sabe, ela me trouxe tanta coisa boa. Eu acho que eu transformei a vida de muitas mulheres, de muitas crianças, mas ao mesmo tempo, Nara, eu aprendi muito com elas, sabe? Isso me fortaleceu, aquilo que eu vivenciava, sabe? Tristezas, crianças, né, sofridas, vítimas de estupro, mulheres vítimas de agressões. Tanto violência física, que é aquela que a gente vê na pele, né, através de cortes, hematomas, escoriações, e a violência psicológica, que são ameaças, torturas, humilhações, gritos. Tudo isso também é violência psicológica que maltrata tanto quanto a violência física. Tu estava na tua casa, tranquila, e de repente tu te deparou com um homem dentro da tua casa. As minhas vizinhas relatam que esse homem ele já vinha ali na minha casa à tarde, quando eu não estava. Então, assim, diversas vezes eu já tinha chego em casa e minha vizinha dizia, Natasha, quem que é esse homem que veio aqui na tua casa? E eu perguntava, mas que homem se eu não estava em casa? E ele até mentia para minha vizinha que ele tinha conversado comigo. Agora, da última vez, ele falou que ele tinha vindo entregar uma correspondência para mim. Então, ele inventava situações, né? E assim, eu estava com uma visita em casa. E a visita saiu assim por volta das 9h30 da noite da minha casa. Então ele já estava na lavação.
que fica na porta do lado, né? Então não chegou a dar 5 minutos. Eu estava terminando de lavar o último prato e a porta foi abrindo devagarinho. Quando eu vi uma mão, eu chutei a porta e virei a chave muito rapidamente, né? Foi a primeira atitude que eu tive. Depois desse fato, daí o cara saiu correndo, qual foi a tua reação? Aí o que aconteceu, né? A gente mora em amigas ali, então chegava a minha amiga com o namorado dela e colocava o carro na garagem. Então ele estava saindo pela garagem, né? Então daí o namorado da minha amiga indagou ele, o que você está fazendo aqui? Né? Quem que é você? Você estava na casa da minha namorada? No primeiro momento eles acharam que ele estava na casa dela, que eles não estavam na casa naquele momento, né? Então ele acabou saindo correndo, pulando o muro. Depois de tudo isso, desse susto enorme, de ter passado por isso, tu teve uma reação muito diferente da maioria das mulheres. Sim. Tu levou isso a conhecimento público, tu expôs nas redes sociais. Qual foi a tua ideia quando tu fez isso? Assim, eu acho que as redes sociais hoje elas são uma ferramenta que a gente tem na mão e a gente não está sabendo usar, né? Então, assim, eu sozinha às vezes não teria desvendado quem seria a pessoa, mas eu postei na rede social e Rio do Sul abriu assim os braços para mim, me acolheu e todo mundo abraçou essa causa juntos. E eu acho assim que quando todo mundo se une, a chance de a gente pegar um meliante assim é bem maior. Carla, a gente teve o caso da Natasha, uma menina que teve a sua casa invadida por um homem e ela tornou isso público, né? Ela foi até a delegacia, registrou o BO e dividiu isso com mais mulheres através das redes sociais. Depois disso, mais de 100 mulheres falaram que tinham passado pela mesma situação, só que tinham medo, se sentiam constrangidas e não fizeram denúncia, não foram atrás. O quanto é importante que, nesse caso, a mulher tenha essa iniciativa de procurar a delegacia da mulher, de procurar as autoridades para que seja tomada alguma providência, né? Qual a importância disso e qual a mensagem para a mulher que está em casa, que de repente talvez não passou por uma violência física, mas que é humilhada, né? Qual a mensagem para essas mulheres? Olha, na verdade, assim, eu acho que a mulher, ela é um integrante na sociedade como todos, como um homem, como qualquer um outro, né? Ela tem que lutar pelos anseios dela, pelos objetivos. Infelizmente, hoje eu acho que houve um avanço. Eu digo que quando eu comecei a Delegacia da Mulher, eu observava isso, né? Tantas mulheres que chegavam lá temendo, queriam só um conselho, não se encorajavam e eu dizia sempre, né? Nunca é tarde para ser feliz. Tu tens que dar um passo para tu conquistar a tua felicidade. Mesmo que muitas vezes tu magoe. Porque assim, umas que elas diziam assim, minha mãe diz, ruim com ele, pior sem ele. Ela não pode ter esse pensamento. Ela tem que ser feliz. E muitas mulheres vinham assim, muito fragilizadas, enfraquecidas. E tu tinha que dar um atendimento, sabe? E que elas se envergonhavam. E até mesmo, assim, eu confesso que o atendimento não era adequado, sabe? Porque eu, quando comecei minha profissão, eu recordo que eu vi e me irritei com aquilo. Que mulher gosta de apanhar, não é? E eu vi algumas vezes, e até ouvi de colegas. O Brasil é o 5º país no ranking mundial com feminicídio, né? Que é aquele crime onde alguém mata uma mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher, né? Então hoje no Brasil são cerca de 13 mulheres por dia que morrem pelo simples fato de ser mulher, né? E isso traz à tona um outro conceito que é o de misoginia. Misoginia, né? Está se falando muito nisso, é o ódio a tudo aquilo que é feminino, o preconceito, a repulsa, a discriminação do que é feminino. Por que isso acontece? É um pouco não parece muito real, né, que alguém odeie mulher. Não parece uma coisa tão distante, né? Mas é presente sim. É presente sim, mas é velado. Existe muito, mas é algo velado. Nara, eu atendi pessoas que nem era caso da Delegacia da Mulher, que não desistia crime. Mas ela queria lá comentar que estava se separando, né? Que era exatamente. Chorava, conversava comigo e saía, sabe? Sim. E a denúncia é fundamental. Uma professora de um centro educacional, uma tia. Alguns casos nós tivemos assim, que a denúncia veio dessas pessoas que nos auxiliaram. Que estavam que a criança, que
perceberam alguma coisa e levaram como uma suposta situação e que a polícia chegou nesse caso, né? E até tu comentava comigo antes que depois de tu ter exposto essa situação, muitas mulheres entraram em contato contigo, falando que já tinham passado por essa situação, até com o mesmo indivíduo. Como é que foi receber esse retorno de mais mulheres? Isso, assim, ó, quando eu postei, o meu intuito era só prevenir. Mas aí começou a surgir muitos compartilhamentos e assim, no primeiro momento foi quase 60 mulheres que me chamaram no inbox, dando as mesmas características dele, né? E daí eu pensei, peraí, não foi só comigo, né? Agora já tá assim cerca de mais de 100 mulheres. Então assim, às vezes eu não consigo nem responder todo mundo. O que eu aconselho hoje? Eu sou uma pessoa objetiva, eu entendo que tem mulheres que têm medo, claro. Eu disse assim como meu psicológico ainda está afetado, eu ainda tenho medo de ficar ali na minha casa sozinha, né? Tô dormindo na minha mãe, tô dormindo nas amigas ali, né? Só que, assim, ó, o teu medo não vai te levar a nada. A gente sabe que essa foi uma situação, mas tem N outras, né? A gente sabe que tem mulher que ainda hoje em dia apanha. É difícil pra gente, enquanto mulher, aceitar que isso acontece, sim, né? Tem mulheres que sofrem violência doméstica, tem mulheres que perdem a vida por conta disso, né? Então eu acho que não esperar que algo de tão ruim aconteça para tomar uma atitude, né? Eu queria que tu deixasse até uma mensagem para essas mulheres. Não tenham medo. Seu medo não vai levar você a lugar nenhum, não vai resolver o problema, não vai fazer com que ele pare de ir lá na sua casa, né? Você tem que pegar, tem que ser mulher. Hoje a gente já vem ocupando cada dia mais o nosso espaço na sociedade, né? Então assim, vamos usar a rede social, vamos compartilhar, imagem, texto, publicar os fatos que acontecem. E a denúncia, a mulher se encorajar de ir lá, é peça fundamental. Porque nós temos que acabar com isso. E quem vai acabar somos nós mesmos, nós. Nós não temos que nos disputar, né? Aquele negócio de mulher. Sim. Isso que eu acho que também foi uma coisa que para a sociedade foi muito ruim, né? Uma disputa entre as mulheres. Fiz muito mesmo. Algumas chegaram lá meio encorajadas e muitas voltaram também, Nara, assim, me agradecendo. Que o marido tinha presenteado, que a vida dela tinha sido diferente. Tive algumas que não deu muito certo como eu gostaria, mas uma grande gama de sair, assim, mulheres que conseguiram romper com muitas barreiras. E isso me fortaleceu muito. Elas que me fortaleceram. Eu acho que tu teve muita coragem, né? E é uma forma também da gente estar ajudando as outras mulheres nessa fase da nossa vida que a gente não pode retroceder. Tem que falar de empoderamento. Não é uma guerra contra homens e mulheres, mas é a questão de exigir o respeito. Então eu acho que essa tua postura vem a somar muito pra gente, principalmente pro nosso público, né? Que bom, que bom. Era esse meu intuito. Era esse meu intuito, né? Eu estou aqui, viria quantas vezes fossem necessárias, né? Quando é pro bem para todos, a gente não pode se esconder. Bom, no caso da Natasha, a nossa entrevistada que vocês acabaram de ver, que tornou público essa situação que aconteceu com ela, a nossa produção foi checar se existe alguma investigação por parte da Polícia Civil. E o Dr. Isomar, delegado responsável pela Delegacia da Mulher, nos informou que um inquérito foi instaurado, que existe sim uma investigação, mas que a princípio esse suspeito ainda está solto nas ruas. Eles tinham um paradeiro, verificaram, mas ainda não encontraram. Então existe uma investigação e toda e qualquer denúncia é muito importante na ajuda então no desfecho deste e outros casos. Empoderamento é empoderar-se. Empoderar-se é obter algum poder. Nesse caso do empoderamento feminino, o poder é o conhecimento e a informação que as mulheres têm a respeito dos seus direitos enquanto mulheres e também da luta para a desigualdade de gênero. Empoderar-se também nesse sentido do empoderamento feminino é o poder de participação social que as mulheres têm, de participar tanto na sociedade, na economia e na política. Alguns estudiosos pedem que a gente volte na história até no tempo primitivo, lá na época onde o homem e a mulher viviam nas cavernas.
Nesse período, as funções eram muito bem definidas. O homem, e eram definidas por questões físicas e fisiológicas. O homem, devido à sua robustez, resistência e força, ele era encarregado por caçar. Então o homem saía, ele buscava a sua caça, ele explorava o território. E as mulheres, elas viviam praticamente o tempo todo ou grávidas ou amamentando. Então elas não podiam ter essa mesma liberdade de exploração do território. No decorrer da nossa história, com a ajudinha das religiões, os homens foram empoderados. Os homens sempre tiveram esse espaço de liberdade. A gente pode ver que as mulheres, elas tinham aqueles vestidos muito grandes, com várias camadas, com uma estrutura de ferro embaixo, desconfortável, um corpete muito apertado. Isso prendia as mulheres. Peraí, tu tem que ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, debaixo de camadas e camadas de roupas. Esse quadro começou a se modificar com a Revolução Industrial, ali no final do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX. Por quê? As indústrias precisavam da mão de obra masculina, que não conseguiu suprir a demanda, então eles buscaram a mão de obra feminina para trabalhar nas indústrias. Aí as mulheres tiveram a primeira oportunidade de sair de dentro de casa para ir para espaços públicos. Aí começou uma série de acontecimentos pela busca dos direitos das mulheres, pelos direitos de igualdade de gênero. A mulher nunca quis mais do que o homem, ela sempre quis igual. Então houve um episódio muito emblemático que aconteceu no dia 8 de março de 1857. Lá nos Estados Unidos, em Nova York, 129 mulheres protestaram condições de trabalho de igualdade aos homens numa indústria têxtil. Fizeram greves e manifestações diante da fábrica. O que aconteceu? Os seus chefes, os homens, prenderam essas mulheres dentro dessa indústria e colocaram fogo. Essas 129 mulheres morreram lutando por direitos iguais aos dos homens. E essa data, 8 de março, é comemorada até hoje como o Dia Internacional da Mulher. Nós temos ações que, se a gente fizer hoje, nós teremos resultados a curto, médio e longo prazo. A curto prazo seria a questão do empoderamento mesmo, que é a informação. Procurar estudar, procurar ler. Então, a curto prazo, a mulher tem que procurar estudar, né? Tem que fazer parte do universo feminino, né? Além de questões de estética, de decoração, de vestuário, fazer parte do universo feminino a questão dos seus direitos. A médio prazo eu vejo que é a questão legal mesmo, fazer valer os direitos, colocar em prática a legislação e rever alguns pontos que ainda estão fracos. Essa questão não é muito a minha competência, né, porque eu sou psicólogo, não sou advogado, mas eu vejo que a médio prazo é o exercício da legislação. Tem um aparato já estabelecido, então fazer valer estas leis. A longo prazo, que é o trabalho de formiguinha, mas é o que vai dar um grande retorno, é a educação dos nossos filhos e das nossas filhas. É esse o ponto. Educar nosso filho e a nossa filha para uma sociedade com igualdade de gênero. A gente quer uma mudança grande na nossa sociedade, é educando os nossos filhos e as nossas filhas, né, a começar a deixar de generalizar para o gênero masculino, né? Então filhos e filhas, eles e elas, sempre, né? Então o empoderamento é isso. A curto prazo, informação, a médio prazo, exercício das leis, né, execução das leis, e a longo prazo, educação dos nossos filhos e filhas para uma sociedade melhor, né? Que mundo a gente deixa para o nosso filho e que filhos a gente deixa para o mundo também, né? Os casos que mais me marcaram, realmente aqueles que envolveram crianças, assim, que eu pude tirar aquela criança daquele meio. Então a gente pode contar que tem planos de repente voltar, então. Tem essa vontade de fazer ainda mais do que já fez, né? Nara, assim, eu nem gostaria muito de citar isso, mas eu vou citar, né? Diante do passado agora que nós tivemos recente, de algumas dificuldades nossas pessoais, particulares, da minha família, né? E principalmente da perda maior, né, que eu poderia ter, né, que foi o meu filho, realmente eu tive que dar uma recuada, porque me abalou muito emocionalmente. Enfim, isso, ninguém merecia passar por isso, nem mamãe, sabe? E
Mas existe uma possibilidade de eu estou me recompondo, estou tentando me resgatar, né? E eu penso assim, que eu ainda posso ajudar. Porque hoje a minha vida é bem essa, sabe? Hoje eu ajudo as pessoas para me manter, né? E a vida me... tentar trazer felicidade um pouco. Feliz nunca mais você. Vou sempre ser uma mulher com uma muleta, né? Com uma bengala. Mas tentar ajudar ainda, assim, porque é isso que me move, sabe? Hoje o que me move a vida é ajudar o alheio, né? De uma forma silenciosa, que eu acho que não há necessidade de divulgar, né? Mas... E posso, acho que, ajudar ainda mais algumas pessoas, porque Deus me deu, talvez, essa missão, né? E eu vou ter que seguir isso, sabe? E... Eu acho que essa sua fala já vai ajudar muita gente, porque ver esse lado humano de uma mulher delegada durante 24 anos, uma figura tão forte, né, que passou por tanta coisa, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, que tem as dificuldades de que todas as mulheres têm, e as pessoas que estão nos assistindo, especialmente as mulheres, eu acho que podem ver nessa figura, nessa sua entrevista, uma chance de recomeçar. Ah, com certeza. Em Eu todos os acho, sentidos, né? Eu acho assim, ó, a vida, ela te traz algumas... Eu tive, como eu disse, dificuldades desde o dia que eu optei por essa profissão, né? Tão jovem, botaram atrás de uma mesa, vai ser delegado, botaram uma arma na cintura e tu vai fazer polícia. Não é que a gente quer ser melhor, não é que a gente quer ir pro embate, quer ir pra briga, não, né? É que Direitos pra iguais. exercer a questão da igualdade, né? Eu acho que esse é o tema central. E quando a gente fala em empoderamento, às vezes as pessoas não entendem ao certo. A mulher quer ser mais, agora não é essa isso. questão, né? Não. Quando a mulher se beneficia, toda uma sociedade se beneficia. Eu acho que são situações que a gente presencia hoje nas redes sociais, no nosso dia a dia com outras pessoas, e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então, assim, o meu psicológico ele ainda está muito afetado, digamos, né? Eu sei que está sendo tomadas as devidas providências, eu estou mais segura, né, com a própria cidade, com as próprias autoridades, até mesmo com a população de Rio do Sul, assim, que está abraçando essa causa junto comigo. Mas é a situação que eu acho que marca a vida da gente e assim a gente mesmo começa a se prevenir de uma forma diferente. Eu te agradeço muito por ter aberto a tua casa, a tua história, a tua vida e compartilhar com a gente, né? Tuas histórias de vida e de profissão e dizer que a gente tem muito como um modelo, assim, que tu é uma mulher forte e que inspira muito a todas nós. Ah, Obrigada. querida, obrigada. Tu também, dentro da tua profissão, siga a tua meta, né? Seja feliz, ame as pessoas, né? Tenha toda a espiritualidade. A fé, hoje eu vivo, Nara, e falo para quem está me ouvindo, hoje eu vivo da fé e da coragem, sabe? E é isso que nos move, e fazer o bem, sabe? Sensacional. Então fazer valer a pena. Seja feliz. Cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Gente, o programa tá terminando e eu espero que fique então a nossa mensagem, a nossa informação pelo fim da violência contra a mulher. Eu vou terminando também com uma mensagem da nossa entrevistada, Carla, que diz que mulher nasceu para ser feliz. Eu acredito muito nisso. E assumo novamente o compromisso de estar aqui semana que vem com muito mais informação. Afinal de contas, o Para Elas é para todos os estilos. Um beijo e até semana que vem.